versículo 18 e versículo 19. No versículo 18 está escrito: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Pode sentar-se, irmãos. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus voltou-se para Pedro para dizer quem ele era, Jesus estava respondendo, dando resposta àquilo que ele tinha respondido, quando o mesmo Senhor Jesus perguntou para Pedro: quem eu sou? Porque havia-se uma entrada em discussão, em palavras, de que muitos achavam que o Senhor Jesus era simplesmente um profeta, ou Elias reencarnado, ou naquela época, já havia um movimento espiritual que acreditava em reencarnação, do qual o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos que ninguém poderia reencarnar, ninguém poderia vir sobre outra forma, sobre outro corpo, e que ele não era Elias, que ele não era Moisés, e como muitos falavam, ele era não tão somente, e aí ele deixou para que Pedro dissesse: você, Pedro, quem eu sou? Quem você acha que eu sou? Porque o Senhor Jesus ainda não havia se revelado como Filho de Deus, mas pelo Espírito Santo, que é revelador, o Espírito Santo, ele revela. O cristão que busca por consagração, que busca pela presença do Espírito, tem revelações da parte de Deus. É muito importante esta passagem, porque quando Pedro revela para Cristo que ele sabia que no fundo do coração ele era não somente o Cristo, o Filho de Deus, Jesus ainda não havia se revelado como tal para ninguém. E Pedro falou isso na presença dos discípulos, dos apóstolos, e Jesus até pediu para que ele não dissesse nada sobre aquela revelação, para que o trabalhar de Deus fosse completo, para que o seu ministério se cumprisse, e Satanás não agisse com artimanhas para impedir o propósito de Deus, que era o Senhor Jesus ser levado como cordeiro, para que os nossos pecados fossem sarados, para que os nossos pecados fossem remidos. E esse propósito não poderia fugir, não poderia sair, não poderia tomar outros rumos, não poderia ser atrasado, porque nós sabemos, e já dissemos isso, que Satanás não pode intervir numa promessa que já é sua, uma bênção que Deus já entregou. Porém, ele poderia atrasar, ele poderia dificultar, assim como ele tem feito nos dias de hoje com muitas pessoas, que por não buscar por inteiro
depende de como eu creio, da forma que eu creio. Toda a nossa vida, a nossa trajetória, ela é traçada espiritualmente. Não existe nada que está fora do contexto ou do trajeto de Deus, a não ser que eu tire das mãos de Deus. Quando eu coloco a minha vida nas mãos de Deus, eu tenho que crer que tanto o bem e tanto o mal que vem sobre mim está na permissão de Deus, e o bem é uma bênção para a glória de Deus, o mal também é para a glória de Deus, mas eu preciso enfrentá-lo, eu preciso passar por ele, e Deus me dará forças, o Senhor me dará visão, o Senhor me dará revelações da forma que eu devo agir, da forma que eu devo proceder. E quando eu ajo desta forma com Deus, eu estou revelando a Ele que eu creio, eu estou revelando que eu tenho fé, eu estou revelando que eu tenho uma crença nesse Deus. Mas quando eu olho para a minha vida e vejo os obstáculos, e olho para os obstáculos, e por um motivo ou outro eu começo a reclamar deles, começo a blasfemar, mas cadê Deus? Eu estou indo na igreja, eu estou servindo a Deus, por que está acontecendo isso? Por que está? Quando eu começo a agir desta forma, é porque eu estou tirando, naquele momento, eu estou tirando a minha vida das mãos do Senhor, porque eu estou crendo que aquilo lá está fora do controle de Deus. Não está fora do controle de Deus. Eu tenho que olhar para a minha vida como sempre era nas mãos de Deus, mesmo na bonança ou na dificuldade. Ah, pastor, mas e se eu fiz algo de errado? E aí vem o mal. Ora, a consequência de estar fora dos caminhos do Senhor, ou por ter feito algo errado, ou por ter cometido um desagrado ou um pecado que desagradou a Deus, vai sim gerar consequências. Claro, sim, vai gerar. Porém, a partir do momento que a pessoa reconhece que errou, ela tem que imediatamente se colocar na presença de Deus. Porque mesmo que venham as consequências, Deus o fará passar por elas, amém? De uma forma que até o nome dele seja engrandecido. E toda vez que você se coloca na presença de Deus, reconhecendo o erro, Deus, Ele é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que Ele faz com que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira, ou seja, Ele faz com que na tua vida, Ele permite com que você o busque com mais intensidade do que da primeira vez. Ele garante pela palavra que você pode ser muito mais servo de Deus na segunda vez do que na primeira. Quando a pessoa muitas vezes se afasta da presença de Deus, ela acha que às vezes ela vai se chegar de novo e não vai ser como antes. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque Deus, Ele abraçou o filho pródigo e colocou um anel no seu dedo que antes ele nem tinha. E aí você diz assim: peraí, existe vantagem então em errar? Não, existem consequências. Existem consequências. Mas todas as vezes que você reconhece o erro,
pessoa reconhece o seu erro, é como se você estivesse pisando na cabeça de Satanás. Porque é muito mais difícil reconhecer o erro, dizer que errou, dizer que você mesmo fez errado. Muito mais difícil encontrar erro em si mesmo do que encontrar os erros dos outros. Porque o que é certo e o que é errado, todos nós sabemos. Mas na grande maioria das vezes, depois do erro, depois que erra, a gente sempre encontra, às vezes a pessoa sempre encontra uma justificativa. Sempre encontra um meio de justificar porque errou. E essa justificativa, ela é uma armadilha. É como se você dissesse que você errou porque teve um motivo. Não existe motivo para errar. Todos os motivos são justificativas. E essa justificativa, ela é um endereço para que essa pessoa endureça o seu coração. É o endereço certo para levar essa pessoa a não reconhecer o seu erro. Ela sempre vai ver o erro como algo que não tinha como, justifica daqui, justifica dali. No final das contas, as justificativas só vão servir para que ela não encontre arrependimento. Agora diga essa palavra comigo: arrependimento. Enquanto a pessoa estiver se justificando, ela não vai encontrar arrependimento, porque são dois caminhos diferentes. Não existe arrependimento no caminho da justificação. Não existe arrependimento quando a pessoa ela fica encontrando meios de se desviar, de dizer que errou. Não existe. O arrependimento puro, ele só existe quando a pessoa diz: não, realmente eu errei, ou eu pequei, eu fiz o que não devia. E esquece de dizer: mas foi por fulano de tal, foi porque isso, foi porque aquilo. Não tem justificativa. Você tem que dizer: não, eu errei, eu fiz errado. E quando a pessoa faz isso, ela consegue ter uma aproximação tremenda com o Espírito Santo. A aproximação com o Espírito